E aí, meu povo lindo, bem-vindos a mais uma aula de limites, ainda estudando com exemplos para limite da função irracional no infinito. Se liga, trago aqui um único exemplo, mas vai ser um exemplo bem interessante. Depois faremos mais um, tá? Se liga, olha só, o que acontece? Eu tenho essa função e o que eu vou observar? Como a gente fez na aula anterior, se tivermos uma função subtração irracional, pode gerar indeterminação, infinito menos infinito. Vai gerar quando? Quando der infinito e a outra der menos infinito. Nesse caso vai acontecer isso, porque, fazendo logo direto, a raiz aqui dá mais infinito, porque dentro dá mais infinito, raiz é mais infinito. A daqui também, raiz quadrada, massa. Quando eu subtrair uma pela outra, vai dar a indeterminação infinito menos infinito. Beleza. Aí eu vou ter que remover essa indeterminação. O outro exemplo da aula anterior, que deu essa situação similar, pusemos em evidência, colocamos para fora da raiz, pusemos em evidência massa. Continuou dando infinito vezes 1. Vamos ver se nesse vai funcionar. Olha só. Isso é limite com x tendendo a mais infinito. Vou reescrever a minha raiz, isso é x ao quadrado. Você pode pular etapas, tá? Eu estou fazendo bem passo a passo. Você já pode botar em evidência e retirar. Agora, cuidado quando retirar da raiz, para retirar com o sinal adequado, vendo a tendência, tá? Mas eu vou fazer passo a passo. 1 menos 3 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Menos, mesma coisa, raiz quadrada de x ao quadrado, 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Pronto. Pus em evidência, parará. Essa é a minha expressão. Ok. Vou retirar da raiz. Isso será limite quando x tender a mais infinito. Tirando da raiz, x ficou raiz disso. 1 menos 3 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado, menos x, 1 mais x ao quadrado. Fiz mais rápido porque é similar ao que já fizemos. Retirei x por quê? Porque eu tenho garantia que os valores de x são positivos, tendem a ser positivos a mais infinito. Logo, raiz quadrada desses valores será, módulo de x, que é igual ao próprio x, como já discutimos nos primeiros exemplos da aula anterior. Bom, isso então poderá ser escrito como x tendendo a mais infinito. Vou pôr esse x em evidência, sobrando aqui a subtração dessas raízes. Olha só, a subtração dessas raízes. E aí eu vou analisar. No exemplo passado, isso aqui nos bastou da aula passada. Essa parte tende a mais infinito, porque x está indo para mais infinito. Essa raiz tende a 1, porque aqui tende a 0, aqui tende a 0. Então, raiz de 1 é 1 menos 0 mais 0, e aqui tende a 1. Olha o que é que aconteceu. Deu exatamente 0. Ou seja, infinito vezes zero. O que é infinito vezes zero? É uma indeterminação também com o produto. Saí de uma indeterminação de subtração, fui para a indeterminação do produto. Logo, esse caminho não serviu para mim. Nossa, Celso, e aí o que, é que eu faço? Refaço, tá? Fiz de propósito para que você visse que não deu certo. Já dando a dica, quando é que não vai dar certo esse caminho? Quando você perceber que os coeficientes do polinômio que está dentro da raiz, claro, ele deve ser do mesmo grau, tá? Ambos são de grau 2. E quando você perceber que os polinômios que estão dentro da raiz são iguais, o coeficiente dos polinômios do grau, do termo de maior grau do polinômio, além desse polinômio ter o mesmo grau, o coeficiente do termo de maior grau, se esses coeficientes forem iguais, não vai servir. Observe, reveja na aula anterior, que
que o coeficiente desse era 4, enquanto o coeficiente aqui era 1. Obviamente, quando eu tiro a raiz, a primeira parcela dará um valor maior do que o da segunda parcela. Logo, quando eu subtrair, não dará zero. Então, toda vez que inclusive da segunda parcela podia ser maior, não daria zero também, só seria negativo. Enfim, o que importa é o seguinte, os coeficientes têm que ser distintos. Se os coeficientes forem distintos, a subtração não se anula na hora que eu fizer essa manipulação. Aí vai ficar um número vezes infinito, que está de boa. Eu vou achar infinito de resposta. Porém, se os coeficientes forem iguais, que é esse caso, quando eu falo dos coeficientes, o coeficiente do termo de maior grau, que é x ao quadrado, se os coeficientes forem iguais, vai rolar essa indeterminação, mesmo você fazendo esse processo. Vai gerar infinito vezes zero. Aí o que eu faço com isso? Apago, pegar aqui minha flanelinha e refaço. Tá? Já fizemos questão para apagar e refazer propositalmente para vocês ficarem ligados. Se liga, olha só. Então, vamos lá? Vou refazer. X, se aquele caminho não dava, o que é que eu devo fazer? Existirá uma outra manipulação aqui que será benéfica para a gente. Qual é? Eu tentarei racionalizar esse numerador. Estão enxergando o numerador? Aqui é um número. Sobre ele tem 1. É uma fração. Tá? Então eu vou racionalizar essa fração. Por exemplo, se eu escrevo 5, 5 é uma fração, que pode ser escrita como 5 sobre 1. Tá? Então ali é uma fração. É aquela expressão sobre 1. Beleza? Então eu vou racionalizar isso daqui para ver se ao manipular com a racionalização eu vou ter algum tipo de contribuição para remover as indeterminações. Nesse caso a única que tem aí por enquanto é infinito menos infinito. Se liga. Então bora lá. Racionalizando. Qual é o fator racionalizante? Como eu tenho uma subtração de raízes e quero tirar essas raízes quadradas. Se fossem cúbicas, a racionalização é outra. Se liga. Breve a gente vai fazer uns exercícios com cúbica também para refrescar a memória. Olha só. Então, eu vou racionalizar. O fator racionalizante são as mesmas parcelas, porém somadas. Beleza? Raiz disso mais raiz disso sobre raiz disso. É grandinha a questão. Mais 1 mais raiz quadrada disso. Pronto, massa. Ao racionalizar, o que eu vou ter? Eu acho que cabe aqui. Vamos ver se cabe. Fazer aqui embaixo. Isso será o limite com o x tendendo ao mais infinito de quem esse vezes esse será quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, né? Subtração e soma. Quadrado do primeiro sobra apenas o polinômio x ao quadrado mais 3x menos 3x mais 1. Menos o quadrado do segundo. Cuidado, que o segundo é um polinômio. Então, quando fizer menos, você deve botar entre parênteses para fazer o jogo de sinal, ou então já faz logo, tá? Mas cuidado que existirá um jogo de sinal. A ao quadrado, B ao quadrado. Porque A menos B, A mais B. Tá? Sobre isso que eu racionalizei, essa subtração de raízes veio para cá, para baixo, porém somada. Virou uma soma. Virando uma soma não me gera problemas. Por quê? Porque vai ficar agora o quê? Sim. Vamos primeiro melhorar aqui em cima. Em cima ficou o quê? Limite com x tendendo a mais infinito de quem? X menos x quadrado, que eu vou tirar, vai ficar o quê? Não vai ficar x ao quadrado, vai ficar menos 3x. 1 menos 1 também vai embora. Ficou menos 3x sobre essa expressão. E tem que repeti-la toda hora até tirar o limite. Ó. Pronto. Aqui eu eliminei porque eu eliminei mesmo na expressão. Simplifiquei. Pronto. Aí eu vou observar.
Em cima está tendendo para quanto? Menos infinito, porque x tende para mais vezes menos 3, menos infinito. Embaixo tende para quanto? Aqui é mais infinito, aqui é mais infinito. A resposta dos dois dá o quê? Mais infinito. Mais infinito, mais infinito, mais infinito. Bom, eu fugi da indeterminação infinito menos infinito e cheguei na indeterminação infinito sobre infinito. Ixi, Celso, então deu problema de novo. Acabou. Não deu. Agora, eu posso procurar botar algo em evidência aqui embaixo para simplificar com o de cima e tirar essa indeterminação infinito sobre infinito. Vamos lá? Colocar em evidência aqui, vocês sabem, basta tirar o termo do polinômio, da raiz, no termo de maior grau, que nem já fazemos, eu vou conseguir simplificar com o de cima. Então vamos continuar. Isso é igual a limite com o x tendendo a mais infinito de menos 3x aqui em cima sobre... Eu vou pôr em evidência e já tirar da raiz. Não, vou fazer passo a passo. Olha, isso aqui em evidência sobra 1 menos 3 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado, dentro da raiz. Mais, colocando em evidência aqui, será 1 mais 1 sobre x ao quadrado, dentro da raiz também. Massa. Aí eu vou pôr esse x ao quadrado para fora da raiz, tá? Porque raiz quadrada de x ao quadrado, nesse caso vai dar x, porque o x é um número positivo, tá? Está tendendo a ser números positivos, a gente está bem repetitivo nisso. Porém, quando eu tirar da raiz, eu já vou pegar o x que sai dessa, pegar o x que sai dessa e o x que sai dessa e botar em evidência, porque tem x nos dois. Então eu vou poder escrever como limite de x tendendo a mais infinito de menos 3x sobre x em evidência, sobrando o que? Raiz quadrada de 1 menos 3x mais 1 sobre x ao quadrado mais raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Pronto. Agora, tá tranquilo, porque aqui virou uma soma. Embaixo não está dando mais a indeterminação infinito sobre infinito. Além disso, eu vou poder simplificar esse x com esse. Quando eu fizer tendência para infinito, em cima tende para quanto? Menos 3. Porque só sobrou menos 3. Embaixo, aqui vai tender para 1, aqui vai tender para 1, logo o resultado tende para 2. Qual é então minha resposta? Menos 3 sobre 2. Logo, esse limite aqui deu como resposta menos 3 sobre 2. E acabamos o exemplo. Vamos fazer mais um. Fique aí, galera. Então, galera, fazendo o sexto exemplo, bem igual ao anterior, só mudei a tendência, que agora é para menos infinito. Bom, mesmo mudando apenas a tendência, ainda é algo similar ao que fizemos agora há pouco, mas mudando a tendência, por que é algo similar ao que fizemos agora há pouco? Porque mudando a tendência não vai adiantar nada, não poderemos só botar em evidência e resolver mais rápido, teremos que racionalizar. Por quê? Porque os coeficientes permanecem iguais. Se eu fizer aquele processo de apenas pôr em evidência, chegarei na indeterminação infinito vezes zero, tá? Então, só vai rolar a evidência quando os coeficientes forem distintos. Graus iguais, coeficientes distintos. Se liga, isso aqui vai para mais infinito, isso aqui ainda vai para mais infinito. Mesmo a tendência indo para menos infinito. Porque o polinômio é grau 2, grau par, tá? Logo, eu tenho a indeterminação infinito menos infinito. Massa. Então, eu vou racionalizar. Qual o fator racionalizante? Nós já sabemos, mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 sobre raiz quadrada disso mais raiz quadrada disso. Pronto. Vou continuar aqui embaixo, meu povo. Vou pôr em evidência que é o... Ou não, antes vou... Perdão, eu já querendo adiantar os passos.
Então, isso vezes isso, quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. A diferença é que eu já vou fazer fazendo a distribuição dos sinais. Quadrado do primeiro é esse polinômio, porque eu vou quadrado da raiz quadrada, menos o quadrado do segundo. Então, o segundo quadrado da raiz quadrada ainda dá o resultado de dentro, que é x ao quadrado mais 1. Como tem menos na frente, eu mudo o sinal. Menos x ao quadrado menos 1. Tá? Se liga, já fazendo direto. Então, embaixo vão ficar essas raízes que eu vou já colocar em evidência. Eu sei que eu vou precisar, né, retirar da raiz do x. 1 menos 3 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado. Mais raiz quadrada de x ao quadrado, 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Com dúvida de se pôr em evidência, vai às nossas aulas de função polinomial infinito e revisa. Bom, então isso é limite, x tendendo a menos infinito, isso vai embora com isso vai embora com isso. Está igual porque é a mesma expressão, mas se fosse outro tipo de expressão com analogia desse exemplo, o processo era o mesmo, tomando cuidado com a manipulação. Beleza? Se liga. Então, sobrou menos 3x sobre... Vou tirar o x e pôr em evidência. Só que aí tem um detalhe, tá? Eu vou até tirar o x aqui embaixo, ó. Se eu tirar o x dessa raiz, isso vai ficar menos x raiz disso. Por quê? Porque raiz de x ao quadrado é módulo de x. Como os meus x nessa questão estão indo para menos infinito, os valores são negativos. Então, raiz quadrada, né, de um número negativo ao quadrado vai dar para resolver, porém a resposta serão os opostos desse número. Então, a resposta é menos x. E aí eu torno esse resultado positivo. E se esses valores são negativos, o oposto deles positivo. Mesma coisa aqui, isso é menos x, fica a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Aí eu fiz aqui embaixo, que eu vou pôr em evidência o menos x. Pondo em evidência o menos x, sobra o quê? Sobra essa raiz. Cansa um pouquinho a mão o exemplo, mas ele é bonitinho, tá? Mais 1 sobre x ao quadrado. Perdão. Mais, porque eu estou pondo menos em evidência. Então vai ficar menos com menos mais, menos com menos mais. Mais raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Pronto. Aí eu analiso e tenho, simplificando x com x, em cima tende para menos 3, né? Mesmo tendendo para menos infinito. Aqui tende para 1, aqui tende para 1, a resposta tende para 2, porém é menos 2. Então, menos 3 dividido por menos 2 dá o quê? 3 sobre 2. Mudamos o sinal em relação ao exemplo anterior, beleza? É isso, fiz mais rápido porque o outro já tinha demorado. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Próxima aula a gente já volta com a abordagem de outro tópico de limites. Valeu!